A gente está de volta com a Amazônia em Debate, hoje discutindo a educação no trânsito, a situação em que se encontra o trânsito de uma forma geral. E agora a gente vai conversar com a Lúlia Oliveira, que é chefe da divisão de educação do trânsito em Roraima. Ela está em Boa Vista neste exato momento. Lúlia, aí em Roraima, dá para a gente avaliar que a educação do motorista melhorou nos últimos anos? Sim, eu acredito que sim, melhorou bastante. O Detran trabalha muito aqui com a educação preventiva, blitz educativas, né, tanto na cidade, nos pontos de maiores índices de acidentes, como também dentro das escolas. O Detran possui um projeto chamado Cidadão do Futuro, onde a gente educa 50 jovens e esses jovens são multiplicadores para que a gente possa transmitir a legislação do trânsito de forma mais leve. Aqui em Manaus, Lúlia, o número de mortos de pedestres diminuiu do ano passado para este ano. Ano passado foram 69, salvo engano, agora morreram 62 pessoas vítimas de acidente. O pedestre ainda vítima do carro aqui. Em Boa Vista, a gente sabe que vocês têm uma educação bastante apurada com relação a esse respeito à faixa de pedestre. Aí vocês têm um número de morte de pedestre ainda muito elevado? Olha, realmente as mortes, isso nos preocupa muito. Não só de pedestre, que também acontece bastante, mas também de motoqueiros, né, de motociclistas. O número elevado bastante aqui de motociclistas. Nós estamos tentando fazer realmente essas campanhas educativas para que o cidadão tenha realmente mais consciência e que dê valor à sua vida e à vida do próximo também. Porque realmente acontece, todo final de semana a gente tem aí acidentes envolvendo óbitos. Lúlia, nós vamos agora contar aqui com a participação do Paulo Henrique. Ele é o presidente do Instituto Municipal de Trânsito, portanto, é a autoridade responsável pelo trânsito aqui na Prefeitura Municipal de Manaus. Pois não, Paulo Henrique, pode perguntar a ela. Eu gostaria de perguntar para a Lúlia como que está o preparativo para a semana de trânsito na cidade de Boa Vista. A gente sabe que é uma cidade que tem uma preocupação muito grande com a sinalização voltada para o pedestre e nesse trabalho, agora preparativo para a semana de trânsito, o que vai acontecer, o que vocês estão preparando? Então, o Detran, juntamente com o município, está assim preparando uma grande abertura, uma semana que começa, né, em todo lugar, de 18 a 25, onde nós vamos ter a visita de um palestrante que vem de Curitiba, que ele vai falar um pouco também desse trânsito, né, das normas, da legislação. Vamos estar dando palestra nas escolas, nas universidades. Então, vai ser bem positiva a nossa campanha aqui da Semana Nacional do Trânsito. A campanha vem aí com o tema de álcool e outras drogas, e isso é importantíssimo a gente citar, né, que o álcool é uma droga realmente que preocupa muito no trânsito. A gente vai fazer uma distribuição de bafômetros também nos bares, já de comum acordo com eles. Isso eu acho que vai ser bem impactante, né, o Detran dentro dos bares, fazendo essa campanha de prevenção educativa. E agora a gente vai ter a participação do Rafael Nobre, que é do Portal Amazônia. Quais as principais dificuldades que o órgão encontra para educar os motoristas e o que tem dado certo na prática? Então, a maior dificuldade é realmente você conscientizar que o cidadão, que o condutor, precisa ter responsabilidade dentro do trânsito, né? Isso eu acredito que é a maior dificuldade. Claro que a gente tem também as nossas dificuldades de estrutura, mas o Detran prioriza, né, que realmente as fiscalizações sejam bastante taxativas e praticamente todos os finais de semana, em todos os dias, a gente trabalha a fiscalização na cidade. E isso é bem... E o que deu certo?
Boa Vista respeita a faixa de pedestre, isso é um fato e que já vem acontecendo há muito tempo. A Prefeitura agora está fazendo um grande estudo de caso para reestruturar o trânsito, né? Nós estamos novamente com a prefeita Tereza e ela está realmente envolvida dentro do município, junto com o secretário e o Miura, que é um grande mestre do trânsito aqui, fazendo com que realmente tenha uma grande reestruturação no trânsito de Boa Vista. Lúlia, aqui em Manaus a frota de carros não tem muito para onde ir. Primeiro que a gente é cercado pelo Rio Negro e também pelo Rio Amazonas. Já vocês aí têm todo o território do estado de Roraima interligado por rodovias, indo até a Venezuela e também para a Guiana. A frota hoje, ela chega a ser asfixiante em relação à malha viária da capital Boa Vista? Tivemos um pequeno problema e perdemos o sinal com a Lúlia aí em Boa Vista, mas desde já eu quero agradecer a participação dela aqui no nosso programa, no Amazônia em Debate. Uma boa semana do trânsito aí em Roraima. A gente falava dos motociclistas, né? Já vinha com a palavra aqui mototaxista, mas dos motociclistas. Onde é que eles são verdadeiramente negligentes, Major Nero? E são negligentes ao ponto de, muitas das vezes, que nós temos verificado, não querer se habilitar. Eles acham que já podem sair conduzindo a motocicleta sem procurar se habilitar, colocando em risco sua própria vida, de terceiros. Esse é um dos pontos que nós temos observado bastante na nossa fiscalização. Os motociclistas, a maioria deles, quando a gente faz as abordagens, eles estão sem habilitação, sem habilitação. Acredito que por isso que tem aumentado o número de acidentes com motociclistas. Paulo Henrique, quando você vai para a fiscalização, vocês têm uma preocupação especial no que diz respeito a mototaxista e a também o motociclista em geral? Na verdade nós fazemos a fiscalização, Elias, voltado para a circulação. Então, estacionamento e circulação na via. Quando nós, o Manaus Trans, os agentes de trânsito dão apoio à fiscalização do Detran, é para acompanhar essa abordagem da habilitação, mas a nossa fiscalização é mais voltada para, no caso do Manaus Trans, para a circulação e para o estacionamento. Mas como o motociclista é sempre muito indisciplinado, o nível de multa em cima dele é bem maior? É grande, principalmente porque ele não respeita as conversões proibidas, então faz conversão onde é proibido, trafega por cima de calçada, principalmente em canteiro central, para cruzar o canteiro central das vias. Isso é muito comum, por exemplo, na Cosme Ferreira, na André Araújo, o motociclista fazer essa conversão, andar por cima de calçada e em local proibido. Então isso gera muita multa para os motociclistas. Nero, você queria acrescentar? Gostaria sim, a negligência também, na questão da velocidade e nos equipamentos obrigatórios de segurança. Em comum, eles não gostam de usar o capacete e tampouco fazer com que a carona que eles estejam conduzindo, eles não colocam o capacete. Isso cena comum aqui em Manaus e a gente vê pai, mãe e criança ao meio na moto. Isso é uma verdade, colocando em risco uma criança que não tem como uma defesa até para uma queda qualquer que seja ela, um apoio para se proteger. Realmente isso é preocupante. Nós temos enfrentado isso constantemente. Nas nossas fiscalizações nós procuramos principalmente pautar isso daí, os equipamentos obrigatórios, a velocidade e a questão da embriaguez, e principalmente a habilitação. Major, a lei seca tem dado certo em Manaus? O senhor vai responder depois do intervalo comercial.